Fala pessoal, eu sou o Caio Garcia, DBA SQL Server, e no vídeo de hoje eu vou dar continuidade ao que nós fizemos no último vídeo. Nós criamos um projeto de modelagem de banco de dados e nesse vídeo nós vamos de fato implementar, botar a mão na massa e criar ali as nossas tabelas, os relacionamentos e tudo aquilo que a gente planejou no último vídeo. Se você tem interesse em estar recebendo dicas técnicas sobre o banco de dados SQL Server, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo um link para o nosso blog. Basta você se cadastrar e eu vou te enviar todas as terças-feiras as dicas práticas do dia a dia de um DBA para que você possa aprender cada vez mais sobre esse banco de dados. Planejar e elaborar uma modelagem de um banco de dados é muito importante para a vida e sequência de uma aplicação, de um sistema. Por isso é muito importante que você possa fazer um planejamento da modelagem do banco de dados, que você defina todas as regras, que você tenha todo esse procedimento já documentado, para que então você possa de fato começar a executar, tirar do papel esse projeto e criar o seu banco de dados com tudo que você definiu. É importantíssimo fazer esse passo antes, para que na hora da execução você não precise pensar, você não perca muito tempo. Então você vai gastar muito mais tempo planejando e ali na hora da execução vai ser ali rapidinho, você apenas vai executar o que você já projetou para o seu banco de dados ali do seu cliente ou do projeto que você está trabalhando. Essa modelagem inicial vai te ajudar inclusive a identificar algum tipo de problema, algum possível problema que possa acontecer no banco de dados lá na frente. Então, nessa primeira etapa é onde você vai tratar tudo aquilo que você precisa a médio e longo prazo, inclusive pensando lá na frente também, para que a sua aplicação não tenha nenhum tipo de problema por conta de uma má modelagem do banco de dados. E então nós chegamos nesse momento onde nós já temos tudo projetado, tudo planejado e vamos executar. Vamos criar um banco do zero, criar todas as tabelas, todos os relacionamentos, todas as regras que a gente já planejou de uma forma prática, simples, e vocês vão ver aqui comigo que vai ser bem rapidinho também. O projeto teórico passa por aquelas fases que nós já verificamos, que seria, primeiro, ter um objetivo, contar uma história ali de um objetivo para a sua aplicação, para o seu sistema. O segundo é reunir todas as informações principais que você vai precisar numa única tabela, para que você possa ter uma visão geral ali das informações. O terceiro ponto é você desmembrar essa tabela única em várias tabelas menores, de maneira que os dados ali, principalmente dados de textos, não fiquem se repetindo muitas vezes no seu banco de dados ali do seu sistema. O próximo passo é definir o fluxo das informações, de que tabela vai sair, para que tabela vai e assim por diante. Com isso você vai definir também as regras de relacionamento, se vai ser 1 para 1, ou seja, de uma tabela de um registro para apenas um registro, de 1 para N ou de N para N, que seria de muitos para muitos. Você vai definir essa regra depois que você criou o fluxo das informações dentro do seu banco de dados. E aí, por último, você vai de fato criar as suas tabelas, definir cada coluna que vai precisar ter em cada uma das tabelas e o principal, definir o tipo de cada coluna, o tipo de dado que você vai armazenar em cada coluna. O tipo de cada dado que você colocar para as colunas das suas tabelas vai influenciar tanto em performance como também na parte de consumo de disco. Então, nesse ponto é muito importante também que o DBA conheça aí todos os tipos de dados o máximo possível para que ele saiba fazer a melhor escolha para cada caso, para cada campo ali dentro das tabelas. Então bora lá, vamos criar aqui então o nosso projeto, tirar ele do papel. Então acompanha aqui comigo na tela, nós vamos criar o nosso banco e todas as regras que a gente já pré-definiu no nosso projeto de modelagem de banco de dados. Vamos dar início ao nosso projeto aqui então dentro do banco de dados SQL Server. Eu estou conectado no meu ambiente, uma instância SQL Server 2017, e vamos começar pela criação de um banco de dados novo para que então a gente possa criar os objetos do nosso projeto dentro dele. E aqui é uma informação que, na minha opinião, como DBA, deve ser levada também em consideração para você montar um banco de dados do zero, já 100% ali, sem nenhum tipo de problema. Uma coisa é você modelar o banco, né? Ou seja, modelar os dados, modelar as tabelas, os relacionamentos, as colunas, os tipos de dados. Outra coisa é você modelar o banco, a criação desse banco de dados. Então é importante que ele possa já dar início dentro do seu projeto com as configurações adequadas, para que você não tenha nenhum tipo de problema lá na frente. Então aqui eu vou fazer a criação de um banco do zero e vou passar algumas recomendações importantes que eu acredito que vai te ajudar. Então eu vou criar aqui um banco de dados chamado DB Escola e ele vai ter algumas
informações aqui que a gente deve ter atenção. Primeiro, eu estou dizendo que ele vai ter um arquivo de dados, ele vai estar salvo nesse local, com essa extensão, com esse nome. E aí aqui a gente tem dois parâmetros, o size e o file grow. O size é o tamanho inicial dele, ou seja, com que tamanho esse arquivo vai ser criado logo de cara, quando o banco de dados for criado. Por padrão, eu coloquei aqui 512 MB, porque eu sei que é um banco pequeno, que não vai ter uma carga de dados muito grande agora, nesse começo e tudo mais. Mas cada projeto tem um padrão. Se você sabe que já de cara o banco já vai receber uma quantidade gigantesca de dados, é uma boa prática você já criar o banco com o tamanho que é ali próximo ao que ele vai ficar logo no começo do projeto, porque daí ele evita de ficar fazendo autogrow e assim por diante, tirando performance do banco. Mas na maioria dos casos o banco nasce com um arquivo pequeno. Por padrão eu coloquei aqui 512 MB. E eu configurei que o file grow dele, ou seja, quando ele precisar crescer, porque ele estourou lá os 512 MB, eu coloquei também 512. Então, quando ele estourar, ele vai crescer 512 MB. Estourou de novo, 512 MB. 512 MB é meio giga. Então essa é a configuração do nosso arquivo de dados. Já do nosso arquivo de log, tem aqui o nome dele, também o local que ele vai ficar salvo, com a extensão dele. E aqui nós temos três parâmetros, o size e o file grow, igual a gente tem no arquivo de dados. Então aqui eu coloquei que ele vai começar com 128 MB e vai crescer 64 MB quando ele for precisar crescer. Mas eu coloquei aqui também o max size 10 GB. O que é esse max size? É até que tamanho esse arquivo vai poder crescer dentro do seu banco de dados. É uma boa prática você limitar o tamanho do arquivo de log, principalmente se você tem backup de log, porque o banco vai ficar com recovery model full e aí ele vai começar a crescer aceleradamente. Então, para você ter um controle ali e não correr o risco de zerar o espaço em disco de onde ele está alocado, é uma boa prática você projetar ali e colocar um max size para limitar, não deixar com que o SQL Server ultrapasse aquele consumo de disco. Então, definidas já essas regras, eu vou fazer a criação aqui do nosso banco de dados. Deve levar alguns segundinhos apenas. E aí a gente já vai ter ele para poder fazer a criação. Ó, foi criado com sucesso. Já vamos poder utilizar esse banco que a gente acabou de criar com essas configurações para criar o nosso projeto de modelagem. Então vamos lá. Eu vou setar aqui para utilizar esse banco que a gente acabou de criar. E vamos começar pela criação das nossas tabelas. Seguindo o fluxo que a gente já viu, nós temos lá a tabela de estado, município, aluno, tabela de turmas e a tabela de cursos. Então eu vou começar aqui pela tabela de estado. Nossa tabela de estado ela vai conter dois campos. Um campo ID e um campo descrição, que é para apenas guardar ali a descrição, e o campo ID é o que a gente vai usar para fazer os relacionamentos. Eu escolhi criar o ID com o tipo de dados tinyInt. Por que eu escolhi isso? Ela vai ser também a nossa PK, essa coluna aqui, né, que vai identificar unicamente ali o registro. Por que eu escolhi esse valor? Como eu sei que o número de estados é baixo e não vai crescer mais do que aquilo, porque a gente tem um número fixo de estados aqui no país, então eu criei com o menor tipo possível para atender a demanda desse campo ID. Se você olhar aqui comigo nessa tela, você pode observar que são 4 tipos de dados numérico, mas que cada um tem um intervalo que ele aguenta de informação, e além disso, você tem aqui do lado o quanto ele vai gastar de armazenamento. Então, como eu sei que aquele valor ali do ID da tabela de estado não vai ultrapassar 255, eu vou utilizar esse tipo tinyInt de dados, porque eu vou ter custo de armazenamento dele de apenas 1 byte. Se eu utilizasse, por exemplo, o int, ele ia consumir 4 bytes, porém, eu não preciso disso, porque eu sei que ele não vai passar de 255. Eu estaria perdendo 3 bytes por registro. É claro, numa tabela pequena, isso não vai ter tanto impacto. Mas se você levar em consideração uma tabela que vai ter milhões e milhões de linhas, isso pode fazer uma grande diferença aí. Então, por isso que é importante você compreender quanto consome, quais são os limites, quais são os intervalos para cada tipo de campo, para que você possa fazer a melhor escolha possível aqui. Então, voltando aqui para a nossa tabela. No campo descrição, eu escolhi o tipo de dados char de 2 caracteres. Qual que é a diferença do tipo char e do tipo varchar? O char ele é geralmente utilizado quando você sabe
que a quantidade de caracteres que vai ser usado naquele campo vai ser fixa, sempre vai ser a mesma. Como o F sempre é apenas 2 caracteres, eu sei que vai ser sempre 2, então eu posso criá-lo aqui como um char de 2. O varchar, por sua vez, você deve utilizá-lo quando o valor que vai ser inserido naquela tabela, naquela coluna, ele é muito variável. Então, por exemplo, se você vai salvar um nome, você não tem como saber quantos caracteres vai ter o nome. Pode ser 4, 10, 20, 30. Então, nesse caso, você utiliza o campo do tipo varchar. O que vai influenciar o char para o varchar? Ao passo que o char ele vai obrigatoriamente sempre consumir de espaço o tamanho que você criou ele ali. Então, se você criou um char de 2, ele sempre vai consumir o tamanho de 2 caracteres. Se você digitar um só apenas, não importa, ele vai armazenar o valor de 2, ele vai preencher com um vazio, por exemplo, aquele espaço que você não colocou a informação. Já o varchar, ele vai ter o custo de armazenamento apenas do tamanho da string que está ali. Então, apesar do campo ser, por exemplo, um varchar de 100, se ele tiver 50 caracteres, ele vai ter o custo de armazenamento de apenas 50 caracteres e não de 100, que é o tamanho da criação daquela coluna, daquele campo. Okay? Então, aqui na nossa tabela estado vão ser apenas esses 2 campos, ID e descrição. E aí eu vou fazer a criação primeiro da PK, e ela vai ser simples aqui a sintaxe, alter table, o nome da tabela, adicione uma constraint, vou dar um nome. Eu quero dizer que ela é uma primary key, que é a PK da nossa tabela, com o tipo, com a coluna ID. O nome aqui, por padrão, eu sempre utilizo as 2 primeiras letras. O que é aquele objeto, se é uma FK, uma PK, uma UK, e depois o nome da tabela, porque fica mais fácil para mim, facilita para mim, na minha opinião. Mas você pode pôr o nome que você quiser, o nome que você precisar aqui. E na sequência, eu vou criar um índice unique para a nossa coluna de descrição. Por que eu estou fazendo isso aqui a nível de banco de dados? Não é para a aplicação, para o sistema, permitir que eu cadastre mais de uma vez o estado de São Paulo, por exemplo, SP. Só que deixar isso na mão da aplicação é um risco, porque nem sempre as aplicações, e é claro que tem aquela leva de pessoas, de profissionais, de desenvolvedores, que levam muito a sério o seu trabalho, que buscam sempre fazer o melhor, mas também existem aqueles profissionais que fazem as coisas de qualquer jeito. Então, para evitar e não permitir que aconteça a duplicidade de nenhum tipo de informação que não deveria, por boa prática, dentro do banco, o DBA ele pode fazer essa trava, essa tratativa, porque se a aplicação não estiver preparada da forma correta, o banco não vai permitir que aconteça nenhum tipo de input de informação duplicada. Então, o que eu estou dizendo aqui para o SQL é que eu quero criar um index unique. Eu estou dando um nome aqui de UK, o nome da tabela, e o campo que eu vou utilizar também, novamente, é um padrão que eu costumo utilizar, você pode pôr o nome que você quiser, na tabela TB estado, para o campo descrição, para falar para o SQL não permitir que eu insira mais de uma vez a mesma descrição naquela tabela. Okay? Então, além da nossa PK, que já garante a unicidade da informação, né, não vai deixar que o ID se repita, eu estou dizendo para não deixar também a descrição se repetir. Então, eu vou fazer a criação aqui desse objeto, criei a tabela, a PK e a UK. Agora nós vamos para a nossa tabela de município. É basicamente a mesma coisa de estado. O que vai mudar aqui? Que eu vou ter uma coluna a mais que vai fazer o vínculo, ou seja, o relacionamento com a minha tabela de estado. Então, na de município, eu tenho um ID. Notem que aqui já é um small int. Por quê? No Brasil, nós temos cerca de 5.600 municípios. Então, 5.600 municípios vai passar desse valor aqui, o tinyInt. Então, eu já preciso passar para a próxima casa, que é o small int, onde ele suporta até 32.767 de valor. Então, por conta disso, aqui na tabela de município eu já precisei alterar o tipo do dado para small int. Um outro detalhe importante é que sempre que você vai criar uma PK para aquele campo, ele não pode aceitar o valor nulo. Então, você, por padrão, precisa passar aqui sempre que aquele campo não aceita nulo, beleza? Dando sequência, nós temos também a descrição do município. Aqui ele vai ser um varchar de 50, porque diferente do estado, eu não sei quantos caracteres vai ter, não tem um padrão do número de caracteres dos municípios. Pode ser que seja 10, 20, 30, enfim.
Eu coloquei aqui que vai ser um varchar, então é um texto de até 50. Ele também não vai aceitar nulo. E aqui nessa terceira vai ser o código estado para que eu possa fazer o vínculo de qual estado pertence esse município. E aí uma informação muito importante. Toda vez que você vai criar uma FK para fazer um relacionamento dentro do seu banco de dados, você pode criar a coluna da FK com o nome que você quiser, isso não importa, mas o tipo de dado tem que ser exatamente o tipo de dado que vai referenciar na PK. Ou seja, se eu estou falando que aqui eu vou colocar o código do estado, qual que é o tipo do código do estado lá na tabela de estado? Ah, é o TinyInt? Beleza, então aqui também vai ter que ser o mesmo. Eu não posso criar uma FK com um tipo de campo, com uma coluna com um tipo de dados específico, referenciando uma PK com outro tipo de dado. Isso o SQL Server não permite, então ela precisa ter o mesmo aqui para dar certo. Depois de criar a tabela, eu vou criar a PK dessa tabela, que vai ser o ID, ou seja, cada município vai ter um ID específico, um ID único. Sintaxe aqui bem simples, alterar a tabela TB município, adicionar uma constraint, vou dar o nome dela aqui, primary key, na coluna ID. E depois eu também vou criar um index unique para não permitir que o nome daquele município se repita, mas também o estado. Eu não conheço, mas pode ser que exista mais de uma cidade com o mesmo nome no nosso país, porém em estados diferentes. Então, nesse caso, eu estou dizendo para o SQL Server que eu quero que ele mantenha de forma única apenas se a combinação entre descrição do município e o código do estado. Então, por exemplo, digamos que existisse, eu sou da cidade de Salto, do estado de São Paulo. Mas digamos que existisse uma cidade chamada Salto também em Minas Gerais. Nesse caso, o banco vai permitir, porque apesar de ser o mesmo nome de município, são estados diferentes. Agora, se eu tentar imputar novamente outro município com o nome Salto do estado de São Paulo, daí ele não vai deixar, porque já teria essa combinação dentro do banco, ok? Então, eu vou fazer aqui a criação da nossa tabela de municípios. E vamos partir para a nossa tabelinha de alunos. A nossa tabela de alunos, ela vai conter aqui os campos código, nome, idade, situação, endereço e código da cidade. O nosso campo código vai ser small int, porque se tudo der certo nesse projeto, né, para esse sistema, para esse estudo de caso, para esse objetivo, a escola teria mais do que 256 alunos, vamos pensar de forma positiva, né? Então eu estou criando aqui que é um small int, not null, porque ele vai ser a nossa PK dessa tabela. O nome é variável, então vai ser um varchar de até 60. A idade, dificilmente a gente vai ter alguém com mais de 256 anos. Então, TinyInt também não pode aceitar nulo, porque eu quero forçar que obrigatoriamente seja preenchido nome e idade. A situação, como eu sei que a situação vai ser A de ativo ou I de inativo, sempre vai ser um caractere. Então, eu estou utilizando um char de 1, porque vai ser sempre um caractere ali naquele campo. A minha coluna endereço, que ele vai receber ali o logradouro mais o número, né? Então eu também não sei como que vai ser o tamanho, então por isso vai ser um char de até 80. E por último, a coluna do nosso relacionamento, que vai vincular esse aluno à cidade que ele mora. E aí, lembrando, ele tem que ser do mesmo tipo de campo da nossa PK lá da tabela de município. Então, ok, está certinho. Agora aqui a gente vai fazer a criação da PK, mesma coisa das demais, estou dizendo que aqui a PK vai ser o campo código, e vou fazer também para não deixar, criar um index unique, para não deixar duplicar o nome daquele aluno, porque afinal eu não quero que eu tenha mais de um cadastro do mesmo aluno. Vou fazer a criação dessa tabela. Ok, então até agora nós já temos a nossa tabela de estado, a nossa tabela de município e a nossa tabela de alunos criadas, inclusive com relacionamento entre elas. Vamos partir aqui agora para a nossa tabela cursos. Nossa tabela cursos também bem simplesinha, um ID para controlar do campo TinyInt, porque eu não vou ter mais do que 256 cursos. E a descrição dele vai ser variável, um varchar de até 50. E a gente vai criar a PK para o campo ID e criaremos também uma unique para o campo descrição, para não permitir aqui a nível de banco de dados que tenha mais de um curso com o mesmo nome. Não faria nenhum sentido também. Lembrando que essa unique é mais uma
verificação a nível de banco, mas por padrão as aplicações já precisam fazer esse controle, né? Antes de inserir, verifica se já não existe. Mas para todos os casos a gente faz isso a nível de banco também para garantir ainda mais que não vai ter nenhum tipo de problema com isso. Criamos a nossa tabela curso. Agora eu vou criar uma tabela turma. Quando a gente criou o nosso projeto, a gente criou apenas uma tabela turma na teoria, mas quando fui fazer na prática, eu verifiquei que a gente poderia colocar uma descrição para uma turma, como se fosse um agrupador, porque isso vai nos ajudar lá na frente a fazer alguns tipos de relatórios, esse tipo de coisa. Então, analisando ali o projeto, eu decidi criar uma tabela a mais. Então, a gente vai ter uma tabela de turmas, que vai ser uma descrição da turma, e depois a gente vai ter a tabela de relacionamento, que a gente está chamando aqui de tabela classe, mas a gente já vai ver na sequência. Da tabela turmas, eu tenho também um ID para controlar aqui apenas, vai ser um small int, e eu vou ter o nome da turma bem simples aqui, é um varchar variável de 30, até 30. PK no campo ID e unique na coluna nome turma. Vou fazer a criação dela. Chegamos em uma das nossas principais tabelas, que é a tabela TB classe, onde a gente vai fazer toda a maioria dos relacionamentos aí para vincular os alunos com as turmas, com os cursos e assim por diante. A nossa tabela classe ela vai ter um ID, que ele vai ser um small int, e aqui tem uma coisa diferente. Eu estou dizendo para o SQL que eu quero que essa coluna seja um identity. O que isso significa? É um autoincremento, e eu quero que ele comece do 1 e sempre incremente mais 1. O que acontece com isso? Eu não vou precisar, todas as vezes que eu for fazer um insert, passar o código. Eu quero que o próprio SQL faça um gerador de código automático ali, sempre acrescentando mais 1. Então, na primeira linha ele vai jogar o número 1. Na segunda linha ele vai jogar 1 mais 1, 2. Na terceira linha ele vai incrementar mais 1, 3 e assim por diante. Assim eu consigo garantir que esse número nunca vai se repetir, e é de fato o que eu quero, porque ele vai ser uma PK, e aí eu evito de ter que ficar no código sempre passando um código ali a mais, um código diferente para fazer os meus inserts. Então eu estou passando essa responsabilidade para o SQL Server fazer ali o input sempre de um código diferente do que já existia. Estou dizendo que ele vai ser not null porque ele vai ser a nossa PK. Aí aqui nós temos essas três colunas, código da turma, código do aluno e código do curso. Cada uma está com o mesmo tipo de campo das suas referidas tabelas, né, como estão lá nas tabelas de turma, de aluno, de curso. Todos aqui vão ser not null, porque não faz sentido, né, se eu não tiver nenhuma dessas informações aqui. E as três serão usadas como eficaz para referenciar as tabelas que nós temos. Aí eu tenho aqui mais também a nossa coluna de faltas, que é um tiny, porque não deve ter mais do que 256 faltas. E aqui eu tenho as minhas 4 colunas de nota, que são decimal. Eu estou dizendo ali que eu tenho 3 números, sendo que desses 3 números, um pode ser ali da casa decimal deles. Vou criar a PK para o campo ID, para que seja uma identificação única. E aqui eu vou criar as FKs com as nossas tabelas de relacionamento. Eu estou dizendo que na minha tabela de classe eu quero criar essa FK no campo código turma, referenciando a tabela turma, o campo ID. A mesma coisa, eu quero criar uma FK para a coluna code aluno, referenciando a tabela aluno, o campo código. E eu estou criando para a coluna code curso, referenciando a TB curso no campo ID. Vou criar a nossa tabela de classe com todos os seus relacionamentos e as colunas aqui que a gente já viu. Agora nós vamos partir para uma carga de dados nessas tabelas. Deixa eu abaixar aqui, fica melhor para vocês visualizarem. Então eu vou fazer insert na tabela de estado, vou inserir 3 estados, vou inserir 3 municípios vinculados aos estados que eu criei aqui anteriormente, vou inserir 3 alunos vinculados às cidades que eu cadastrei aqui anteriormente, vou inserir 3 cursos, vamos criar 3 turmas e aqui na nossa tabela TB classe farei os relacionamentos. Vou colocar o aluno 1 com o curso 1 na turma 3 e assim por diante. Vou criar aqui algumas informações. Então eu vou executar todos esses inserts. Pronto, ele executou com sucesso aqui todos certinho. E agora eu vou fazer um select utilizando os joins, por isso a importância de ter as FK certinho, tudo configurado, para que eu possa fazer um join, ou seja, uma consulta, para que retorne todas as informações que eu tenho em todas as tabelas da maneira correta. Se eu pegar esse comando e executar só com um asterisco, para vocês verem,
para retornar todas as colunas de tudo, ele vai retornar todos os dados que eu tenho na tabela aluno, fazendo todas as ligações de cidade, para pegar qual que é a cidade dele, qual que é o estado dele, em qual classe ele está, de qual turma, de qual curso e assim por diante. Daí eu posso andar aqui, eu vou ter todas as informações de todas as tabelas. Mas eu posso trazer algo mais próximo do que a gente viu anteriormente, que seria colocar apenas as colunas que eu desejo. Então notem que se a gente for comparar com o nosso projeto inicial, nós temos aqui praticamente todas as colunas que nós tínhamos naquela tabela única, só que nós vimos que nós dividimos esses dados em 6 tabelas. E agora, através de um select, fazendo joins entre essas tabelas, pelos campos de referência, pelos campos de código que a gente criou, a gente consegue reunir de novo todas essas informações como se fosse uma tabela única. Mas ainda não está exatamente como a gente fez no nosso exemplo, porque aqui a gente ainda tem, por exemplo, o campo de endereço separado da cidade e separado do estado. E também a situação não está escrito, está apenas com a letra. A gente pode melhorar ainda mais isso. E eu fiz isso nesse outro join aqui de baixo. Eu estou concatenando as colunas de endereço, descrição do município e descrição do estado. E na nossa coluna de situação, eu fiz um case, que é uma cláusula que faz o seguinte: caso o campo situação, quando ele for A, eu quero que retorne ativo. Se não for A, eu quero que ele retorne inativo. Fecho aqui a cláusula do case e coloco o apelido da coluna como situação. Ao executar esse comando, eu tenho tudo unificado. Então eu tenho aqui o meu endereço já junto e concatenado, conforme eu passei aqui a regra que eu queria. E aqui na minha coluna situação, eu tenho a descrição, se aquele aluno está ativo ou não. Então, como vocês puderam ver, a importância de você normalizar o banco de dados que você está trabalhando, que você está criando para o projeto novo. Ao invés de ter o campo descrição aqui do curso repetido esse texto para todas as vezes que você precisasse, o endereço também repetido, o nome repetido e assim por diante, esses cadastros eles são únicos dentro das tabelas e através dos joins, dos relacionamentos entre as tabelas, dos códigos referenciados pelas FKs, a gente consegue reunir tudo isso dentro de um único select, dentro de um comando e retornar todas as informações que a gente precisa sem consumir espaço extra no seu banco repetindo informação de texto. Esse então é o nosso banco modelado. A gente pode ver ele aqui na nossa instância. Vou expandir aqui, dar um F5. Nosso banquinho DB Escola com todas as nossas tabelas. Então as tabelas já estão criadas aqui. Se eu entro na tabela aluno, eu posso ver aqui todas as colunas, os tipos das colunas que a gente criou, com as regras específicas. Já aponta aqui que o código é uma APK. Também aponta aqui a chave, que é a APK que a gente criou. Aponta aqui também o índice que a gente criou do modo exclusivo, né, que não permite que ele repita informações dentro do seu banco de dados. Se nós viermos aqui na nossa tabela classe e formos em chaves, nós podemos ver também as FKs que foram criadas conforme a regra que a gente já pré-estabeleceu ali durante o nosso projeto. Então o nosso banco do nosso modelo aqui está pronto, todas as tabelas, objetos e regras criadas. Vocês podem ver que é uma maneira simples de se fazer. Nós, claro, fizemos aqui um projetinho pequeno. Quando você trata de um projeto profissional, né, de um projeto da vida real, de mercado mesmo, é muito maior do que isso, são muitas tabelas. Hoje, para vocês terem uma ideia, um dos bancos que eu administro assim, de forma principal, que a maioria dos meus clientes utilizam, ele tem mais de 1.500 tabelas. Imagine realizar, né, esse projeto de criação do zero de 1.500 tabelas, de fazer o relacionamento, as regras entre todas elas, criar cada coluna da forma correta, com o tipo de dados correto. É um trabalho gigantesco. É claro que o projeto nasceu com menos tabelas, mas hoje ele já conta aí com 1.500 aproximadamente tabelas dentro do banco. Então o projeto ele fica bem grande. Mas que uma vez planejado, uma vez projetado, você consegue implementar isso de uma forma mais tranquila, de uma forma mais prática e ágil. Eu recomendo que você crie um projeto de estudo, que você crie um case de estudo para que você possa executar no seu ambiente aí. Pense em uma história, em um objetivo, defina quais campos você vai precisar, quais seriam as tabelas, crie as tabelas, os relacionamentos entre elas.
e faça alguns inserts ali, alguns selects para que você possa sentir e ver como é que é quando você tem um banco que é modelado, que você possa ter essa prática também e ganhar essa experiência com a modelagem do banco de dados, não somente na teoria, mas também agora na prática. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui embaixo o seu curtir, o seu comentário, se inscreva no canal, ative as notificações para acompanhar os nossos próximos vídeos. Até a próxima, tchau!